Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Aos Espíritos amigos agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros e companheiras de jornada, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para nos encontrarmos aqui nesta página virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo como oportunidades para o nosso aprendizado, para as nossas reflexões acerca do Evangelho do Cristo. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais este momento de estudo, estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje as nossas reflexões terão como base o capítulo de número 40, que tem como título Enquanto Podes. Então aqui Emmanuel nos traz belíssimos esclarecimentos acerca das nossas atitudes, que possamos verdadeiramente agir na nossa vida para e pela nossa transformação, enquanto temos a oportunidade ou as oportunidades, enquanto podemos verdadeiramente trabalhar. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel e Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José e Carlos Bacelli. E também a mensagem é a de número 40, que tem como título Não Exijas, em que Irmão José nos traz aqui informações acerca também do nosso comportamento, que nós não podemos exigir das outras criaturas qualificações que ainda elas não alcançaram. E até mesmo, em muitas situações, nós exigimos dos outros aquilo que nós ainda não alcançamos. Então, Irmão José nos diz o seguinte: repara no material humano com que Jesus procurou trabalhar. Então aqui ele começa nos chamando a atenção que é preciso, antes de exigirmos dos nossos companheiros de jornada alguma qualificação, que reparemos, que voltemos no tempo, nos registros históricos que nós temos, principalmente nos evangelhos, qual era o material humano que Jesus teve há 2000 anos atrás para trabalhar. E aí ele diz, lançando os alicerces do reino divino sobre a face da terra. E aí ele traz as informações da seguinte maneira: os apóstolos eram homens sem nenhuma cultura acadêmica ou expressão social. Jesus não procurou os doutores da lei daquela época para lhe auxiliar na semeadura. Não, de forma alguma. Jesus buscou os simples e ignorantes, os pobres de coração. Então ele buscou ali os pescadores inicialmente para o trabalho apostólico.
E aí ele diz o seguinte, que o séquito de Jesus era constituído por pessoas tão humildes e simples que eram rotuladas de pobres de espírito. E ainda ele diz, os que mais de perto puderam testemunhar-lhe a grandeza, a fim de testificá-la para a posteridade, foram os doentes e obsessos, que ele próprio curara. Então aqui ele vai nos lembrando qual era o tipo de pessoa que auxiliou Jesus, que seguia Jesus naquela época. E ainda ele diz o seguinte, que em meio aos poucos amigos que tiveram suficiente coragem de acompanhá-lo no derradeiro instante do Calvário, além do mais jovem, no caso João Evangelista, o mais jovem dos discípulos, estavam 4 pobres senhoras, entre as quais se destacavam a figura abençoada de sua mãe, a nossa querida Mãezinha Santíssima. E ele acrescenta ainda que a responsabilidade da auspiciosa notícia de sua ressurreição por mensagem vivificadora do cristianismo nascente, coube à marginalizada irmã, da qual ele havia expulsado 7 gênios das sombras, ou seja, coube a Maria de Madalena ou Maria de Magdala. Então, essas eram as criaturas com quem Jesus contou naquela época para o trabalho. E aí ele encerra dizendo que assim não exijas que os teus companheiros de tarefa possuam atributos e qualificações que muitos dos seguidores de Jesus não possuíam. Então não exijamos ou não esperemos dos nossos companheiros de jornada qualificações que os seguidores de Jesus naquela época ainda não possuíam e que em muitas situações nós também ainda não alcançamos. Então é por isso que Emmanuel aqui também nos fala sobre esta necessidade de renovarmos as nossas atitudes, de fazermos esforços constantemente para a nossa melhoria. E irmão José nos disse desta forma, que não esperemos, não exijamos dos outros qualificações que eles ainda não conseguiram construir. Então, aqui no capítulo 40 do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel nos disse da seguinte maneira, enquanto podes, não perca ou não desperdice o seu tempo, as oportunidades que o Senhor da vida lhe concedeu como oportunidade para o aprendizado. E para as reflexões deste capítulo 40, Emmanuel buscou, nas palavras de Paulo, do apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, no capítulo 14, versículo 10, quando Paulo disse aos romanos e a todos nós, tu, porém, por que julgas teu irmão? Então aqui Paulo nos faz um questionamento, ou nos fez um questionamento há quase 2000 anos atrás. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? Com qual autoridade você julga o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Então aqui ele nos faz 2 questionamentos. Por que nós julgamos e por que nós desprezamos? E aí ele diz ainda, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então aqui ele nos fala que todos nós um dia compareceremos perante o tribunal de Jesus, ou perante o tribunal de Deus, ou perante o tribunal da nossa consciência. Porque como nós sabemos, a lei de Deus, a lei de justiça, ela está gravada da nossa consciência.
Então é perante este tribunal da nossa consciência é que compareceremos, porque sem sombra de dúvida, deste tribunal, que é a nossa consciência, nós não temos nenhuma probabilidade de fugirmos, porque Deus está dentro de nós. E se Deus está dentro de nós, não conseguiremos fugir deste tribunal, que é o próprio Deus, a lei de Deus, que está gravada na nossa consciência. E aí vem Emmanuel, com as suas belíssimas palavras, com a clareza de sempre, e nos diz o seguinte: constrangido a examinar a conduta do companheiro nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que se em alguma oportunidade, em algum momento, nós formos constrangidos ou nós formos convidados a examinar a consciência alheia ou examinar um companheiro de jornada, não lhes condenemos os embaraços morais, porque nós também nos embaraçamos constantemente, moralmente falando. Então não condenemos nos outros aqueles tipos de erros que nós ainda cometemos de forma abundante. Então ele nos lembra ainda o seguinte, nos diz o seguinte: lembra-te dos dias de cinza e pranto, em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Então é preciso que nós lembremos, antes de apontarmos o dedo, antes de condenarmos um companheiro de jornada ou condenarmos a atitude equivocada de um companheiro de jornada, lembremos das nossas quedas, lembremos daqueles dias de cinza, aqueles dias escuros na nossa vida, em que recebemos o socorro ali quase que no momento extremo. E ainda ele diz: não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho, sem sombra de dúvida que outros problemas surgirão no nosso caminho. E ainda ele diz o seguinte: todo serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar-te-á. Então, todo serviço que nós deixarmos de forma incompleta, ele nos buscará adiante na nossa trajetória para que nós possamos concluir. Então ele nos diz que todo serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. Então aquele serviço que nós, porventura, não tenhamos concluído, não será outro que irá concluir, em especial, e aqui ele está falando, daqueles serviços que nós precisamos realizar pessoalmente, relativamente à nossa evolução, ao nosso esclarecimento moral. Então, estes serviços incompletos que tenhamos feito, mal feito, inacabado, eles nos buscarão de novo convívio para nos oferecer a oportunidade de concluirmos a tarefa que tenhamos iniciado em uma outra época da nossa jornada. E ainda ele diz que e o arremate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como o selo da paz divina. Então ele nos fala que todo serviço nós precisamos arrematá-lo ali com o fecho do amor, aquele fecho para fechar uma determinada gaveta, um determinado compartimento. Então ele fala que nós precisamos constantemente, através das nossas lutas, para arrematarmos esta tarefa, que exigirá no momento oportuno o fecho do amor puro como selo da paz divina. E ainda Emmanuel
nos traz mais esclarecimentos acerca deste enquanto podes, e nos diz o seguinte, que todas as pedras que tenhamos arremessado ao telhado alheio, voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas. Então aqui ele nos chama a atenção para não jogarmos pedras nos tetos alheios, não jogarmos pedras nos outros, porque estas pedras que nós arremessamos ou que venhamos arremessar, elas voltarão um dia sobre o nosso próprio teto. E ainda nos diz que os venenos que destilaste sobre a esperança dos outros, tornarão, no hausto da vida, ao clima de tua própria esperança, testando-te a resistência. Então aqui Emmanuel, de uma forma tão clara, nos chama a atenção para não arremessarmos pedras nos tetos alheios. Também ele nos lembra para não destilarmos venenos na esperança dos outros, porque as pedras que tenhamos arremessado, elas voltarão sobre os nossos tetos. E o veneno que tenhamos destilado sobre a esperança dos outros também voltarão com o hausto da vida ao clima de nossa própria esperança, nos prejudicando no futuro. Então é por isso que ele nos fala que enquanto podes, mude de atitude, mude você de atitude, mude eu de atitude, mudemos todos nós de atitude, renovemos a nossa atitude, não destilemos veneno, não apontemos o dedo, não acusemos, não condenemos, não joguemos pedras nos outros. E ainda ele acrescenta, aprende. Aprende, pois, desde hoje, desde agora, desde este momento, a ensaiar tolerância e entendimento. Então aqui ele nos fala que é preciso que nós comecemos desde hoje um ensaio permanente de tolerância e entendimento para que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do agora, não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Então é preciso que nós ensaiemos desde agora, não deixemos para amanhã, não deixemos para o amanhã aquilo que podemos fazer hoje, e aqui ele pede para o agora, ensaiar tolerância e entendimento para que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do agora não te amargue a existência, destruindo-te o coração. E ainda Emmanuel acrescenta mais esclarecimentos acerca deste enquanto podes. Ele nos diz o seguinte, que toda semente, não fica nenhuma, mas toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Então aqui ele nos chama a atenção para termos o cuidado máximo em relação ao tipo de semente que estamos semeando ou que venhamos semear, porque toda semente, através das nossas atitudes boas ou equivocadas, todas estas sementes, simbolicamente falando, que são as nossas atitudes, as nossas ações, todas elas produzirão no solo do tempo. E as almas imaculadas ainda não povoam a terra. Somos nós, espíritos em transformação, espíritos em evolução, que estamos povoando a terra. Somos nós, os necessitados de transformação. E é por isso que Emmanuel ainda acrescenta mais esclarecimentos para nós, dizendo da seguinte maneira: distribui, portanto, a paciência. Distribui, ele está pedindo para nós
distribuirmos por onde passarmos. Onde estivermos passando ou onde viermos passar, distribuirmos a paciência e a bondade. Paciência e bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que te não faltem a paciência e a bondade do irmão a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção para a paciência, a necessidade de paciência e bondade, porque todos nós precisamos constantemente de paciência e de bondade. Porque aqui ele pede, em primeiro lugar, a paciência e a bondade por nossa parte em relação àqueles que erraram. Porque nós também erramos, nós ainda iremos errar e muito. E neste caso, entendo paciência e bondade hoje para com aqueles que erram, nós também teremos por nossa vez quando necessitarmos a bondade e a paciência das outras criaturas, dos nossos irmãos de jornada. Então, se queremos ser tratados com bondade, se queremos ser tratados com indulgência, com benevolência, recebermos o perdão dos outros, então é preciso que nós pratiquemos por nossa vez a bondade, a indulgência, a clemência, a benevolência e o perdão, para que não nos faltem no momento em que nós necessitarmos. Então aqui Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões nos dizendo ainda o seguinte: auxilia enquanto podes. Então é preciso auxiliar enquanto e quanto nós podemos. Auxilia enquanto podes. Ampara quanto possas. E ainda ele nos orienta para socorrer quanto possível, aliviar quanto puderes. Procura o bem, seja onde for. Então é preciso que auxiliemos enquanto podemos, amparemos quanto possamos, socorramos quanto for possível e aliviemos quanto nós pudermos aliviar e distribuamos o bem, seja onde for, onde estivermos, que estejamos distribuindo o bem, procurando fazer o bem e sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento da eterna lei. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção desta forma para praticarmos o bem, o quanto pudermos, enquanto pudermos, quanto e no lugar onde estivermos, porque da lei, a lei de justiça, esta lei de Deus que está na nossa consciência, deste exato julgamento da eterna lei, nenhum de nós fugiremos deste julgamento que é da nossa própria consciência. Não será Deus quem irá nos julgar, não será Jesus, não serão os espíritos amigos, ninguém estará do outro lado da vida, no mundo espiritual, nos esperando para o julgamento. Ninguém estará do outro lado da vida, simbolicamente falando, com um caderno na mão cheio de anotações dos nossos erros e acertos, nos apontando a quantidade de erros e nos condenando ao sofrimento. Não, de forma alguma. É a nossa consciência deste tribunal. Não temos condições de fugir. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, por mais este encontro que tivemos aqui nesta página virtual, como oportunidade para o estudo, para a reflexão, e que possamos realmente fazer esforços, conforme nos falou aqui Emmanuel,
nesta belíssima mensagem, nesta belíssima lição acerca do Evangelho do Cristo, praticando em nossa vida, não apenas aprendendo, decorando os ensinamentos de Jesus, mas vivenciando, porque nós precisamos, além de aprendermos, nós precisamos, acima de tudo, vivenciar o Evangelho em nossa vida. Paz aos nossos corações e que possamos fazer realmente esforços para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré. Até breve, meus irmãos e irmãs.